Olá, bom dia, gente amada da madrugada, do dia a dia. Essa é vamos dizer, é o dia a dia que a gente faz. Eu, pra variar, tô assim meio atrapalhada no que vou começar a falar. Eu não sabia por onde começar, por que falar. E hoje eu vou falar um pouco sobre as nossas realidades do dia a dia, que eu acho assim, fundamental. E o que o ser humano mais tem ultimamente? Medo. O que as pessoas trabalham muito na vida é ter medo da vida. Elas trabalham o tempo todo em querer enfrentar a vida e não sabem por onde começar. Porque elas têm medo da reação que a vida pode trazer para elas, né? Eu fico pensando o que eu trabalho, o que eu busco de verdades dentro da gente que a gente não consegue transmutar isso. Aí eu falo assim que através das nossas constelações familiares, através das nossas realizações, né? A gente traz tudo isso de vidas e vidas passadas, né? E o que nós temos que fazer? Começar a fazer referência a essas vidas, começar a fazer referência a essas pessoas do nosso passado. As pessoas falam assim, mas isso realmente existe? Existe vidas, reencarnação? Existe... Gente, se existe ou não, é uma coisa que todo mundo... Darcy, nunca ninguém voltou para mim para dizer que viveu nessa vida. Eu, Darcy, né? Darcy, já percebi que muitas pessoas, muitas verdades que eu atendo, olha, eu atendo neto, mãe e vó. Então eu sei como as três pessoas repetem os padrões, né? E todas elas com o mesmo padrão, o medo de viver. O medo de entregar-se para a vida, o medo de se realizar, o medo de buscar dentro de si as suas verdades. Eu falo, será que não existe reencarnação? Gente, se você existiu, antes de você existiam seus pais, antes de seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, e um monte de referência atrás de você. E todas elas é o que você é hoje. São suas verdades atuais. E está tudo isso dentro do seu DNA, dentro da sua constituição física. Então você está repetindo coisas, se sacrificando, se honrando. São os princípios do Bert, né? A gente tem que honrar pai e mãe. E na igreja, quando a gente falava através das igrejas, primeiro um dos mandamentos é honrar pai e mãe. E a gente faz o que hoje? Através de muitas coisas que aconteceram. Hoje, muitas filhas são mães de suas mães. E não tem respeito pelas suas mães. Não tem respeito pelos seus pais. Então, o que você quer ter de futuro na tua vida? As pessoas esquecem desse detalhe, que para a gente aprender, para a gente ter sucesso, para a gente aprender a realizar-se, em primeiro lugar, aprender a respeitar pai e mãe. E vocês percebem que ultimamente, né, nessas últimas gerações, ninguém tem mais esse respeito, ninguém tem mais essa referência de família. E quando a gente não tem mais essa referência de família, como que você acha que vai acontecer com a prosperidade desse filho ou dessa filha? Como você acha que vai ser a referência de relacionamentos que esse filho ou que essa filha vai ter com relação ao seu marido ou suas namoradas ou suas futuras esposas? Não tem. Porque ela não teve referência de pai, não teve referência de mãe e não respeita. Como você quer que alguém vá respeitar você se você mesmo não se respeita? Se você mesmo dá valor para as suas verdades internas, para suas mas tudo isso é baboseira, Darcy. Olha, sabe, minha mãe é muito quadrada. A minha mãe, ela não sabe de nada. Ela vive num mundo totalmente apático desse mundo. Meu pai, é que você não conheceu meu pai. Meu pai era uma pessoa, era um alcoólatra, meu pai era isso, meu pai era aquilo, meu pai batia na minha mãe. Ótimo, tudo isso. E você é hoje o quê? É referência desses dois pais. E hoje, se você não respeitar esse seu pai,
em primeiro lugar, e sua mãe, eles deram a vida. Você é hoje, você está aí hoje, porque eles te colocaram nesse mundo. Você pode não aceitar a vida deles. Você pode não aceitar a realidade deles, que é deles. É deles. É um problema que os dois têm que resolver. E não você resolver o problema dos dois. E você, como filho, acha que tem que resolver o problema da sua mãe? Porque ele judiou muito da sua mãe. Mas não, ela aceitou ser judiada. Ela aceitou ter essa referência de vida. Por que você tem que julgar o seu pai ou julgar a sua mãe pelas atitudes que ela fez no passado? Porque no julgamento eu encontro uma desculpa. Não é que legal? Tudo isso que aconteceu comigo foi por culpa do meu pai. Olha, fala com boca cheia. Porque eu não tive nada, porque meu pai não me deu. Porque eu não tive nada, porque minha mãe foi responsável por isso. Então eu tiro a responsabilidade de mim para colocar aí no outro. Olha que chique, né? É mais fácil, né? A gente colocar no outro as nossas verdades, né? A gente culpar o outro daquilo que a gente não teve coragem, com medo de enfrentar a vida. Com medo de aceitar que as pessoas são seres humanos. E que também erram. E que também pecam. E o pecado, não estou falando que é um pecado que todo mundo que a igreja fala. Fulano é um pecador. Não tem nada a ver com isso, gente. O pecado é as culpas que você carrega dentro de você. Isso é pecado. É o seu pecado pessoal. É aquilo que você se culpa pelo aquilo que você fez. Isso é o pecado. Porque eu não lembro de algum lugar no Velho Testamento, no Novo Testamento, falar que existia o pecado. Só existia um pecado que eu lembro que é na Bíblia, quando Adão e Eva foi o pecado original. Qual o pecado original? Criaram consciência. Foi o pecado original na Bíblia. Quando Adão e Eva comeram a maçã, né? É um simbolismo, né? Que eles tomaram o quê? Eles tomaram consciência do que precisavam aprender. E quando eles tomam essa consciência, eles começam a se sentir culpado, começam a sentir medo de novos conhecimentos, de nova sabedoria. E a maçã é o conhecimento. É o simbolismo do conhecimento. E as pessoas não vêem dessa maneira. As pessoas não enxergam dessa maneira. As pessoas só enxergam que colocam na cabeça, porque colocaram na religião, que o que eles fizeram foi pecado. Agora, ninguém estava lá para saber o que foi que eles fizeram. O que eles fizeram? Alguém pode provar o que eles fizeram? Para dizer que era pecado? As pessoas não têm essa noção e fica sempre no julgamento do outro, do que eles fizeram ou deixaram. Às vezes nem tem certeza de nada. Porque para ele ter certeza, ele tem que perguntar. Mas eu tenho coragem de perguntar? Aí eu fico naquela briga comigo mesmo, de verdades que eu acredito ser verdade, mas com medo de enfrentar a situação e perguntar para a pessoa. Porque se ele se confirmar, eu vou ter que tomar uma decisão. E se não confirmar, eu fico na dúvida, fico no julgamento. Continuo no julgamento. Então, vocês perceberam tanto que nós vivemos do medo, das incertezas, e as conclusões que nós mesmos tiramos sobre todas as verdades que nós mesmos acreditamos ser verdades. E não verdades que a gente foi atrás dela. Mas as verdades que eu coloquei na minha cabeça. Minha mente colocou. Nossa, ele me traiu. Um exemplo. Ele me traiu. Eu tenho certeza que ele fez isso porque ele me traiu. Eu acredito, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu.
E a pessoa jura de pé junto que o marido está traindo. A mulher está traindo. E jura. E acredita de tal maneira que é capaz dele encontrar a mulher com outro homem na frente e falar, tá vendo? Eu não avisei que ela estava me traindo? Porque ele acreditou nessa verdade, nessa realidade. E às vezes o cara que está ali conversando com ela é um amigo. E eu já vi isso, gente. Eu já passei essa situação, gente. Quando a pessoa viu o rapaz lá conversando, você tá vendo? Eu falei que ela estava me traindo. Eu tinha certeza que ela estava me traindo. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, com aquele ali, ele estava... É com ele mesmo. Eu falei, você conhece bem ele? Eu tenho certeza que é com ele. Eu falei, você te conhece ele? Você sabe quem é ele? O que você quer dizer com isso? Você tem certeza que ele está te traindo com ele? Ela sai com ele todo dia. Ela vai com ele para outro lugar. Ela vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você tem certeza que ela está traindo com ele? Mas não tem coragem de chegar na mulher e perguntar. E o cara apenas era uma pessoa que ela estava ajudando, orientando. E olha, com certeza não estava traindo ele. Mas na cabeça dele, ele criou a verdade e a realidade que ele queria acreditar. Porque era mais cômodo acreditar. Por qualquer motivo, ele tinha que se sentir vítima das circunstâncias e acusar. E não só foi com essa, eu estou falando um caso, né, esporádico. Muitos casos acontecem dessa maneira, que a pessoa acusa, já condena e nunca vai ter respostas daquilo que ele achou que era verdadeiro. Porque para ele é conveniente. Porque para ele descobrir a verdade é doído. Porque ele, se descobrir a verdade, ele vai perceber o tanto que ele criou uma imaginação falsa dele mesmo. Porque na realidade, eu falo sempre em toda a minha terapia, ninguém trai ninguém, a pessoa se trai. Então, você não está traindo a sua esposa, você está se traindo. Você não está traindo o seu esposo, você está se traindo. Porque você, na realidade, está buscando algo dentro de você para provar para você algo que nem você sabe o que é. Ah, mas é porque eu gosto de fulano. Será que você gosta? Vou falar que daqui a 2 anos, aquela pessoa vai fazer a mesma referência que você está fazendo agora com sua esposa. Porque o amor e a paixão, ela tem vida curta. Então a gente tem que aprender a respeitar o outro. E não, eu brinco com os meus clientes, nunca durma com a sua esposa de mal com ela. Converse antes de dormir. E resolva os problemas antes de dormir. Para que no dia seguinte as coisas comecem já agradável no relacionamento. Mas muitos casais vão dormir um virado para o lado do outro, um ao contrário do outro, com raiva. E isso você não vai levar a lugar nenhum. Começa a se perguntar sobre isso, meninos. Crianças, acordem para a vida. Parem de ter medo de viver. Parem de ter medo de se realizar. Parem de ter medo de ter prazer na vida. Porque o medo, ele causa as grandes transtornos da vida. É nosso medo. E agora eu vou falar uma coisa astrologicamente falando. O medo, quem rege os medos da vida é nosso rim. Que agora no inverno é o que a gente está trabalhando muito, nossos medos internos. E também o medo é um sentimento que pertence à lua, né? É um sentimento muito profundo, que é a lua. Então a lua, ela transmite, a gente fala que a lua é nossas emoções. Então ela transmite o medo, o ódio, o amor. São sentimentos, coisas que a gente não consegue palpar. Sentimento a gente não vê, a gente sente. Sentimento a gente não
Não tem essa percepção, Ai, não. A sensação é o que os nossos pensamentos fazem. Eu estou com uma sensação estranha, uma coisa... Não. O medo é uma coisa que não tem nada concreto. Sentimento não é concreto. É algo abstrato. É sentir. É dar aquele alívio gostoso. É aquela sensação de... aquele bem-estar. Isso é sentimento. Eu estou feliz. Isso é sentimento. Nossa, eu estou com tanto ódio, tanta raiva, tanto rancor. Isso é sentimento. Claro que convivendo com todos esses tipos de sentimentos, você vai sentir no corpo o reflexo de todos esses sentimentos. Ou um sentimento de dor, onde você, com a raiva, com excesso de raiva, com excesso de rancores, você vai sentir no corpo travar o seu corpo, travar as suas pernas, travar os seus braços, você começa a se travar. E quando tem um sentimento de amor, você consegue ter aquele alívio, aquela coisa gostosa no corpo. Isso chama-se sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de harmonia. Tudo isso é a gente sentir. Então, por isso que eu falo, comece a sentir no seu corpo e não ficar nos seus pensamentos as suas realidades. Sinta no corpo o que é verdade. Corpo, o que é preciso para melhorar essa minha realidade atual? Isso é no barra de Axis, são exercícios que a gente trabalha na barra de Axis. Corpo, o que é melhor para mim? Sinta o seu corpo. Corpo, me traz, me veja se esse namorado, se essa namorada é bom para mim. E sinta no seu corpo, veja o reflexo do seu corpo. Comece a sentir seu corpo e saber que ele te dá respostas. Comece com perguntas pequenas. Comece a fazer perguntas idiotas para você mesmo. Eu sou feio? Olha, não sente no corpo. Eu sou feio? Aí você olha no espelho. Não sou tão feio desse jeito. Porque você está se rejeitando. Eu sou bonito, corpo? Eu acho... Mas sinta, faça essas perguntas idiotas para você começar a sentir no seu corpo as suas realidades. Para quando você fizer uma pergunta mais profunda, ele te responder com suavidade. Aí você vai começar a sentir no corpo as verdades internas que você bloqueia o tempo todo. Começa a se ver. Começa a se enxergar. Olha para você mesmo, olha no espelho e fala assim, fala o seu nome, repete o seu nome, fala, eu te vejo, eu te aceito, eu te dou um bom lugar no meu coração. Perceba-se. Fulano, eu falo, Darcy, sinto muito, eu te amo, eu te dou um bom lugar no meu coração. Darcy, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você vai percebendo como tudo isso vai refletindo no seu próprio corpo, que você vai começar a se aceitar, a se ver, a dar um lugar maravilhoso dentro do seu coração. E você vai começar a ter responsabilidade por você. Não queira ser mãe do seu mãe do seu pai. Você é filha e se vê como filha e não como pai. Se você for mãe, se veja apenas como mãe dos seus filhos e não mãe do seu marido, mãe do seu pai, mãe da sua mãe, mãe de sua avó, bisavó e de todo mundo. Você é mãe e você mesmo se olha. Começa a se enxergar e começa a se ver e se aceitar do jeito que você é. Por isso que olhe no espelho e se enxergue, se veja, se dá um bom lugar nesse teu coração. Isso faz parte do processo de constelação familiar, quando a gente consegue se enxergar e se ver.
Mas já estão me falando aqui que eu tenho poucos minutos para conversar com vocês. Mas, gente, olha, eu sou psicanalista, vocês sabem, quem está me escutando pela primeira vez, não é por acaso você está escutando todas essas coisas que eu falei hoje, para tirar o medo dentro do seu coração e enfrentar a vida com mais suavidade. Enfrentar as nossas verdades internas com mais discernimento, com mais leveza. E nada deixar a coisa tão pesado para a vida da gente. E a gente faz a vida se tornar muito pesada. Trabalho com a numerologia transpessoal, trabalho com a astrologia consciencial. Precisando de alguma coisa, alguns dados, algumas necessidades internas que você queira, né, transmutar, que é bem isso, que a gente, na realidade, a terapia, a psicanálise, nada mais é do que aprender, fazer com que você aprenda a se conhecer. Eu não dou respostas prontas, eu dou autoconhecimento para a pessoa, através da numerologia, da astrologia, através mesmo do tarô terapêutico, através da radiestesia, da mesa radiônica, e tenho muitas ferramentas pelas quais eu trabalho e que posso auxiliar o ser humano, a pessoa como ela é. Mas entre em contato comigo no 99502-4333, 99502-4333. Gente, estou atendendo aqui perto do metrô... esqueci o metrô que era. Santa Cruz. Perto do metrô Santa Cruz, Vila Mariana. Mas entre em contato comigo que eu darei respostas pelo WhatsApp também, se você precisar de alguma resposta, alguma pergunta que queira fazer. Às vezes eu demoro, porque é o que eu falei, são pessoas que eu atendo, muitas pessoas que me mandam pelo WhatsApp, às vezes eu termino esquecendo, às vezes, também do WhatsApp. Mas pode reforçar, pode relembrar e falar, Darcy, você me esqueceu. Mas se você quiser saber seu anjo, o anjo guardião, o anjo da saúde, eu também dou isso através da sua data de nascimento, através do seu horário de nascimento. E a gente vê o grau onde você trabalhou, onde você trabalha, para ver o seu anjo da saúde, né? Então, são todos esses aspectos que quem dá a saúde para o corpo da gente, que a gente vê na astrologia, é seu ascendente. Então, você é regida pelo seu ascendente, seu sol, pela sua lua. E eu brinco mais, seu sol, seu pai, seu ego, sua lua, sua mãe, as suas emoções. Então, tudo está interligado entre isso. E o ascendente é o seu corpo físico. Então, comece a ver tudo isso dentro de você. Você vai ver o tanto que você vai evoluir. O tanto que você precisa evoluir. E se precisar, claro, de uma ajudinha, estou à sua disposição, né? Trabalho também com os anjos, né? Eu dou o anjo da guarda, eu dou, às vezes, o salmo que você precisa se trabalhar. Tudo isso é válido. Porque pertence através do inconsciente coletivo, todas essas realidades dentro da gente. E não é de agora, é de muitos séculos passados. E isso é nosso inconsciente, né? E nós temos apenas a consciência, que é a pontinha do iceberg. E atrás dessa pontinha, tem lá embaixo, que é nosso inconsciente, é muito mais profundo. E muito mais forte dentro da gente. Que dentro dele está todo o nosso DNA. Que vem de nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, e tudo que está atrás de nós, trazendo isso à tona, e às vezes a gente se sacrifica por tudo isso. E a gente vê o tanto que a gente precisa trabalhar dentro da gente mesmo. Mas entre em contato comigo. Eu fico à sua disposição, precisando de alguma coisa, é só me adicionar no WhatsApp, e ele vai te responder o que você precisa. Eu vou responder para você, claro. Mas, por favor, me lembre, senão eu vou esquecer. É muitas pessoas que eu atendo no dia a dia. Mas fique em paz. Tenha uma semana iluminada. Namastê.